Eu quero insistir num tema aqui. Eu sei que os ouvintes estão se perguntando, mas por que tanto falam essa coisa de previdência? E é um tema que nós estamos acompanhando e que quase fazendo um minuto a minuto, Rosane, porque ele é de extrema importância. Mexe com a vida de todo mundo. Primeiro, mexe com a vida de todo mundo. Segundo, ele significa a necessidade absoluta e verdadeira de fazer um acerto nessa área que apresenta um rombo monumental. Embora haja uma série de questionamentos, é um rombo multibilionário todos os anos, que vai se acumulando. E o governo precisa acertar isso. Isso envolve até crescimento do país. Então, o governo tem, e não é nenhuma surpresa, o governo tem esse como um dos seus principais desafios e tem ocupado muito tempo das discussões dos ministros. Ontem, por exemplo, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniram e deixaram esse encontro falando sobre a reforma da Previdência com alterações sobre o regime atual das aposentadorias e também com aquilo que já havia sido sinalizado na campanha eleitoral, um novo modelo de capitalização para os trabalhadores que ainda vão ingressar no mercado de trabalho. Essas ideias da reforma são um pouco mais, digamos assim, profundas em relação àquela ideia que o presidente Jair Bolsonaro sinalizou na semana passada. Ele chegou a falar em idade mínima de 62 para homens, 57 para mulheres. Agora, o ministro Paulo Guedes diz que não tem uma idade fechada ainda. Aliás, essa idade simulada pelo presidente Jair Bolsonaro, ela seria uma proposta mais tímida, inclusive, que a proposta antiga, que não prosperou, do ex-presidente Michel Temer. Isso deixou uma série de dúvidas sobre, afinal, qual é o modelo que o novo governo quer para a aposentadoria dos brasileiros. E ontem ele deu sinais de que não, que ela é muito mais profunda, ela é muito mais detalhada, ela é muito mais, segundo ele, mais robusta. Vamos ouvir o que disse ontem, então, o ministro Paulo Guedes. Estamos fazendo as simulações, não é simples. Vocês sabem que sair desse sistema antigo, dessa forma como está condenado. Então nós estamos tentando justamente salvar as futuras gerações. Salvar é um movimento duplo. Primeiro você tem que salvar essa previdência que está aí, mas ao mesmo tempo, para as futuras gerações, você quer criar um novo regime trabalhista e previdenciário. A proposta que existia antes era justamente uma que tinha uma regra de transição de 20 anos. Então o ministro quis dizer exatamente que nós estamos fazendo algo da mesma profundidade. Embora eu ache que um sistema de capitalização, como nós estamos desenhando, é algo bastante mais robusto. É mais difícil, o custo de transição é alto, mas nós estamos trabalhando para as futuras gerações. Vai ser tudo junto. Não, a palavra fatiada nesse aspecto, não. Não tem fatiamento, que contraria aquela primeira proposta que foi, até se refere a uma estratégia política do governo, tentar fatiar a reforma para passar por pontos, por setores dentro da Câmara. Seria politicamente mais fácil tentar passar de forma fatiada. O ministro disse não, que ela é uma proposta inteira, sem fatiamento, ela vai completa para o Congresso Nacional, Rosane. A escola está dentro do que sempre, coerente com o que o ministro Paulo Guedes sempre disse. É verdade. Né? Que a reforma tinha que ser robusta e que não adiantaria. O próprio ministro Onyx Lorenzoni, às vezes eu boto o acento onde não tem. Onyx, não tem acento. Disse lá ainda antes da posse que tinha que ser uma reforma que valesse para os próximos 40 anos para não ficar remendando a cada 4 anos. Aí agora, quando o presidente se manifestou, ele disse, não, depois a gente faz até os próximos 4 anos, chega nessa idade mínima, e o próximo presidente depois, se quiser, altera. Então, houve sim uma divergência muito profunda aqui entre a visão do que disse o presidente e o que falou o seu posto Ipiranga, que é o responsável por tudo que se refere à economia, o ministro Paulo Guedes. E vamos lá, está certo o ministro Paulo Guedes. A reforma da Previdência, ela já está atrasada, nós estamos vivendo mais. Esse modelo, tal qual nós o conhecemos, ele está mesmo fadado à extinção. Agora, falta muito detalhe, não dá para a gente sair opinando aqui se a resposta, se a proposta é suficiente ou insuficiente, porque não se conhece a proposta. Ele deu uma linha genérica, falou em sistema de capitalização, é o sistema que existe no Chile,
se fala muito num modelo parecido com o do Chile, mas o certo, para resumir a ópera, é que as novas gerações, os meus filhos, a tua filha, eles vão ter que aprender a fazer a poupança por conta própria, que esse sistema de previdência está fadado a implodir. E no caso dos servidores públicos, a maioria dos estados até já mudou, nós não temos mais. As aposentadorias integrais, elas valem para quem já entrou antes, mas os novos que entraram aqui no Rio Grande do Sul mesmo, os novos que entraram a partir da metade do governo Sartori, já não têm aposentadoria integral. Se quiserem receber mais, terão que contribuir para um fundo que é um fundo semelhante à previdência privada que nós temos. Bom, quando virar o Congresso, quando assumir a nova legislatura, nós teremos aí pela frente um grande debate, vai ser o grande debate desse primeiro semestre, eu acredito, Rosane, a questão da reforma da Previdência, porque o governo não vai esperar e nem pode esperar, não tem tempo para esperar. Não pode perder o bônus da eleição, né? O bônus da eleição, que é uma espécie de lua de mel desses 6 primeiros meses, é um novo Congresso que vai vir, na sua maioria, apoiando, tem a relação política importante com, por exemplo, o novo presidente da Casa, novo presidente da Câmara, novo presidente do Senado, novo presidente do Congresso. Então isso vai ser muito importante, são negociações que elas se entrelaçam e o governo tem que aproveitar esse momento para tentar passar algum tipo de reforma. E aí vamos aguardar qual é a reforma que vem aí. Temos sinais fortes já de que será, segundo o ministro da Economia, e me parece que é a opinião mais abalizada, né? A opinião mais, aquela que vai se confirmar mesmo, né? A mais confiável. De quem conhece o assunto. De quem conhece o assunto e de quem tem a caneta na mão e de quem vai ter a responsabilidade de sustentar essa proposta, né? Quando eu digo, Escola, que atinge a vida de todo mundo, é que muita gente pode pensar assim, a minha não atinge, porque afinal eu já sou aposentado. Ou a minha não atinge porque eu já estou às portas da aposentadoria. Mas atinge porque, se não for feita essa reforma da Previdência, desmoronam os pilares da política econômica de Paulo Guedes. O mercado exige que se faça essa reforma até para que o Brasil consiga atrair investimentos. Essa equação, ela é parece uma coisa meio virtual para a maioria das pessoas, mas a reforma da Previdência impacta até no valor do dólar. Digamos assim, se o governo hoje chutasse o balde e dissesse, não vai ter reforma da Previdência, fica tudo como está, pode ter certeza que a Bolsa cairia, que o dólar subiria e haveria impactos indiretos na vida de todo mundo.